Todos os alunos dos bastidores da história. Hoje nós vamos falar sobre outro lugar importantíssimo na Grécia, onde tinha um santuário dedicado primeiro a Hera, depois a Zeus, e que foi o local onde nasceram as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Então falaremos da cidade de Olímpia. Já o Templo de Zeus aqui ficou muito famoso em função do Colosso de Zeus, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Segundo as descrições que nós temos, porque veja que o que nós temos lá no local são as peças caídas no chão, temos algumas partes de decoração dentro do Museu Arqueológico de Olímpia. Então, aqui a gente vê bem o frontão, que é essa parte triangular que eu comentei com vocês. Aqui, o vermelhinho com o amarelo são as métopas e o azulzinho são os triglifos, tá? Também um templo de ordem dórica, que é essa ordem lá do início da história grega. Ficava em cima, segundo a descrição do Pausanias, em cima de uma base com 3 degraus, típico dos templos gregos, que tem esse degrau em toda a volta, de 29 metros por 70 metros e quase 21 metros de altura. Ele foi construído nesse calcário e revestido, tá? Com uma espécie de estuque para dar o acabamento final. Então, era todo colorido nessa ideia aqui, nessa hipótese construtiva que nós estamos vendo na imagem. Eu coloquei a palavra ali períptero, períptor quer dizer colunas ao redor de todo o templo, como a gente vê aqui na plantinha, na parte superior. Então, tinha a base, colunas em todo o redor, e essa parte mais escurinha aqui é a cela, que é onde ficava a famosa escultura, né, o Colosso de Zeus. Aqui a gente tem algumas gárgulas em formato de cabeça de leão, tá? Que já são de época romana, porque esse santuário aqui, depois que os romanos conquistam os gregos, vão ocupar esse espaço também. Então, o Colosso de Zeus, infelizmente, nós não temos mais. Sabemos dele por inúmeras descrições, também por imagens que aparecem em moedas e tudo mais. Essa escultura representava Zeus, então, sentado no trono. Em uma das mãos ele tinha a águia, que é um dos símbolos de Zeus. Na outra mão ele tinha a Nike, a deusa da vitória, né? Pode ser chamada de Vitória ou de Nike. E era feito com a técnica chamada crise elefantina. Que técnica é essa? Que mistura ouro e marfim. Deveria ser uma coisa fabulosa, tá? Tinha cerca de 12 metros de altura e foi feita por Fídias, que é o escultor que nós veremos na próxima aula com mais detalhes, que também fez a escultura da deusa Atena, que ficava dentro do Partenon de Atenas. É, segundo o Suetônio, que escreveu sobre a vida dos 12 Césares, lá na Antiguidade, então, o Calígula queria ter trazido essa escultura para Roma e trocado o rosto de Zeus pelo seu próprio rosto. Não foi feito isso, continuou lá, e a notícia que nós temos hoje sobre o que aconteceu com o Colosso de Zeus, que ele teria sido levado para o Palácio de Lauso, que era funcionário da corte do Teodósio II, que é esse imperador do Édito, ele levou para o seu palácio lá em Constantinopla, e a escultura com outras obras de arte foi destruída num incêndio no ano de 475. Então, infelizmente, nós temos que ficar só na imaginação com essa maravilha do mundo antigo. Em compensação, nós temos algumas partes decorativas do Templo de Zeus, que estão expostas principalmente no Museu Arqueológico de Olímpia, mas também temos no Museu do Louvre.
A parte do frontão era decorada, então, com a história de Pélope, como eu já mostrei uma imagem antes, e as métopas, que são essa parte aqui, que vai se alternando, né? Métopas e triglifos. As métopas eram decoradas com os 12 trabalhos de Hércules, juntando o que era a história do nascimento desse local aqui, do nascimento das Olimpíadas, que é a história de Pélope e a história de Hércules. Então, as duas coisas apareciam aqui no Templo de Zeus. Então, a gente vai ter as métopas decoradas com os trabalhos de Hércules. Por exemplo, essa aqui é o Hércules e o touro de Creta. Alguns estudiosos dizem que o touro de Creta pode ser o touro que foi o pai do Minotauro, daquele monstro que era metade touro, metade humano. Então, aqui o Hércules com o touro de Creta. Nessa outra imagem que está no Louvre, é a deusa Atena, com Hércules entregando um dos pássaros do lago de Stymphal. Uma das tarefas de Hércules era matar esses pássaros que tinham asas enormes que cobriam os raios de sol e eram aves monstruosas, terríveis, que o Hércules vai matar com seu arco e flecha. E aí ele estaria aqui entregando uma dessas aves para Atena, que foi uma grande, vamos dizer assim, ah, é, o que ajudou muito o Hércules nesse percurso dos 12 trabalhos e tudo mais. Aqui a imagem do frontão, que a gente tem então o Pélope com a esposa e o pessoal se preparando aqui para a competição, que seria aquela história de quando ele venceu o pai da Hipodâmia, e também está no Museu Arqueológico de Olímpia essa imagem. Nós também temos expostas ali no Museu Arqueológico de Olímpia algumas esculturas que foram encontradas no sítio arqueológico. Uma das mais importantes é essa escultura chamada Vitória de Peônio. Peônio é o nome do escultor. Então, a gente vai escutar muitas vezes assim, nome de escultura que tem, por exemplo, Vitória de Peônio, daí é o nome do escultor. Discóbulo de Miron, porque a original foi feita por Miron. Ou a gente pode escutar também Afrodite de Quinido, que não é o nome do escultor, mas é de onde ela veio, tá? Então tem essas duas situações que nós temos com nomenclatura de esculturas. Então a Vitória de Peônio quer dizer que foi feita por Peônio, que era um escultor do século V antes de Cristo, bastante famoso aqui na Grécia, e ele teria feito a pedido do povo de Messênia e Naupacto, que é Lepanto, para agradecer a vitória em uma batalha. Como é que a gente sabe disso, Ali? Porque eles encontraram a escultura e parte da base também. Essa base não era pequenininha, como nós estamos acostumados, que está lá aquela basezinha e a escultura em cima. Não, a base dessa vitória aqui era muito alta, com quase 9 metros de altura. Então, nessa imagem aqui, preto e branco, para vocês terem uma ideia da proporção do que era, né? Então, a gente tinha essa grande base com quase 9 metros, a escultura com cerca de 3 metros, tá? E a base tinha inscrições onde conta a história justamente do que a gente sabe sobre essa escultura, que foi então ofertada por essa população para agradecer a vitória em uma batalha. Era uma das deusas mais representadas lá na antiguidade, justamente porque mostrava a vitória sobre o inimigo. Então, essa personificação aqui da deusa Vitória, ela tem as asas também, né? Outra Vitória que é muito famosa é a Vitória de Samotrácia, que está lá no Museu do Louvre, mas ela não é daqui, né? É de Samotrácia. E essa situação das asas, né? E ela tá como se estivesse pousando, como se ela recém estivesse chegando ali do Olimpo, os pés dela começam a tocar o chão, vamos dizer assim, como se ela estivesse chegando de um voo. As roupas dela ainda estão esvoaçantes, então aqui a gente já começa a ver algumas coisas que vão aparecer no período helenístico,
que começa, vamos dizer assim, oficialmente mais para frente, daqui a 100 anos mais ou menos, com Alexandre o Grande. Mas aqui, nesse final do período clássico, a gente já começa a ver alguns elementos, como, por exemplo, aqui essa situação da movimentação, do vento, né? Ela está com o corpo jogado para frente. E apesar de estar com muitas partes faltantes, ali a gente não tem o pescoço, né? A gente não tem os antebraços, não tem as mãos, enfim, não tem várias partes. A gente consegue ter ideia de como ela é, porque era uma escultura tão famosa lá na antiguidade que aparece em várias moedas. Então, os estudiosos conseguiram fazer uma reconstrução de como essa escultura poderia ser, que é essa imagem que está aqui em cima, né? Ela com as asas ali, com esse manto esvoaçante. E a obra essa, então, foi feita e dedicada, oferecida a Zeus, e foi colocada justamente num ponto estratégico perto do templo de Zeus. Deixa eu voltar aqui no mapinha. Aqui, tá? Tá aqui o templo de Zeus, no meio do santuário, aproximadamente. E aqui onde eu botei a outra flecha era onde ficava essa escultura da Vitória, de Peônio. Até quinta-feira. Beijo.